Não, é 1h. Mas pode dar hora. Meio vai almoçar. Não, eu vou falar alguma coisa. Pode. Bom, né? Mas esse aqui tá... Vamos ver. Tá nascendo lá mais pertinho. Desculpa fazer o que cantar um longo, eu pensei que ela estava esperando para chegar do outro, né? Ele pediu pra Então eu segui cantando porque não estava chegando. Perfeito. Era un po' buono. Jai Shri Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj Ki Jai Hare Krishna. Ofereço minhas reverências a Idamaguru, Vishnupada Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Reverências ao meu Diksha Guru, Sannyasi Guru, Vishnupada Bhakti Vibhuti Budhain Goswami Maharaj. Reverências ao Jagat Guru, Srila Prabhupada Bhaktivedanta Saraswati Thakur Ki Jai. Reverências ao sétimo Goswami, Srila Satchidananda Bhakti Thakur Mahashaya Ki Jai. Reverência a todo o nosso Guru Varga. Reverência a Srila Bhakti Karga Todantina Goswami Maharaj Ki Jai. Reverência a Srila Bhaktivedanta Sattipurari Goswami Maharaj Ki Jai. Existe uma grande diferença entre Artha e Paramartha. Artha significa conseguir. Artha significa aquilo que é necessário, conseguir coisas, isso é Artha. E Paramartha é superior. Então, a vida espiritual é Paramartha. E Artha significa a vida material. E os animais também estão preocupados com Artha. Então, Artha é um aspecto muito importante para todos. Por exemplo, quando vemos os animais se protegendo, sendo um perro que vai ter sua cria, né? Sim. Ele vai ser por exemplo, uno pode mirar isso se está em sua casa, quando o perro, a perra ela vai ter sua cria, então você vai escavar um pouco, né? Aunque seja no ladrillo. Por quê? Porque tem essa ancestralidade, esse instinto, né? Esse paramatma, né? Que está como influenciando essa ação. Então, essa proteção. Então, um animal vai atrás de Artha. Pero nós outros temos que correr hacia Paramartha. Paramartha que significa nosso prayojana, nosso objetivo último da vida, que é desenvolver o Dasya Prema, esse amor por Sri Krishna. Então, nós outros temos que estar muito pendentes disso em nossa vida. E para isso, Sadhana Bhakti se hace muito importante. Então, um devoto tem que viver e morrer para Sadhana Bhakti, por el Sadhana Bhakti. Então, na fase de Sadhana Bhakti, sempre pensamos, né, ser ou morrer, não é como. Então, uno pode descuidar outras coisas, mas não pode olvidar-se do seu Sadhana Bhakti, que é como nossa vida, é o que podemos fazer. Por isso o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele deu muita ênfase no canto do Santo Nome, né? Muito. Imagina, ele pedia que os Matavassis cantassem 64 rondas todos os dias, né? Todos os dias. E sempre havia reclamações, né? Porque não conseguiam. E o Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia ele não tinha, era difícil negociar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, muito difícil. Por exemplo, Sadananda é um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta que
que se conectou com Bhakti Hridaya Bon Goswami Maharaj, né? Ele era de Áustria, então Bon Maharaj foi à Alemanha, quizá lo conheceu, não sei muito bem da história, pero ele foi à Índia e aí se conectou com Prabhupada Occidente, ele se iniciou com Prabhupada Occidente. Depois tomou sannyas de Bhakti Hridaya Bon Goswami Maharaj. E ele era como austríaco, então Prabhupada Occidente estava assim como era muito dinâmico, porque ele disse que nós outros deveríamos estar dispostos a derramar galones de sangue por Chaitanya Mahaprabhu, por la causa de Chaitanya Mahaprabhu. E o que Chaitanya Mahaprabhu queria era que praticássemos o canto do Santo Nome e mientras predicáramos o canto do Santo Nome. Essa é como a instrução de Chaitanya Mahaprabhu. Tem que praticar e tem que predicar. Ajudar dentro do possível, dentro de nossas limitações. Então, Prabhupada Occidente assim tinha um costume, por exemplo, quando ele pedia a um devoto que fora a predicar em alguma parte, lhe enviava, lhe pedia, dava uma instrução. Você tem que ir por exemplo, estava em Calcutá, você tem que ir a Maya por fazer algo, tem que ir a Delhi, coisas assim. Pero era essa instrução, quando Prabhupada dava essa instrução, o devoto falava, não? Assim, o devoto dizia. Sim, eu vou arreglar minhas coisas, aí eu vou Gurudev. Ele Prabhupada disse, não tenho tempo para arreglar nada, tenho que ir agora. Então, assim era. Tenho que ir a Delhi, de Calcutá a Delhi. Você vai, depois nós outros vamos enviar suas coisas. O allá se arregle como pode. Pero com Sadananda, Prabhupada Occidente, quando lhe deu essa instrução, vá, tem que ir, não sei de onde. Ele falou assim, eu vou pero Prabhupada Occidente queria que fosse imediatamente. Né? E Sadananda disse, não, Gurudev, eu necessito uma semana para me arreglar. Porque como um austríaco, quadrado, assim, essas coisas. E ele dizia, não, em uma semana, ele falou, então a Sadananda disse, você me dá uma instrução, depois de uma semana eu posso ir, assim, uma coisa assim. E Prabhupada disse, não, eu não posso lhe dar uma instrução, eu não tenho tempo para isso. Por quê? Porque era algo muito intenso. O Prabhupada Occidente vivia uma intensidade muito forte. Então ele pedia 64 rondas e os devotos diziam, não, eu não tenho tempo para cantar 64 rondas. E Prabhupada Occidente dizia, não, make your time. Ele dizia, haga seu tempo, não importa. Então ele como incentivava isso, porque ele dizia que esse era como o verdadeiro bhajana. Ele dizia, outras formas de bhajana vão ser frustrantes. Tem que se concentrar nisso, pero não somente cantar as 64 rondas, pero cantar concentrada. E também pedia que se vamos pedia com uma atitude de serviço. Isso que era o mais importante. Por exemplo, você pode, Prabhupada Occidente dizia que você canta 64 rondas e se não tem uma atitude de serviço, então é como estar solamente passando contas, né? Rodando? Passando contas, solamente isso. Né? Então, assim foi como o Prabhupada Occidente, como instalou essa necessidade que eu tenho que desenvolver no serviço. Então, o serviço era algo extremamente importante, mas não somente o serviço, mas a atitude que uno tem para satisfazer o Vaishnava. Então, Guru Vaishnava. Porque se uno satisfaz Guru Vaishnava, nós outros assim vamos poder satisfazer a Krishna. Guru Vaishnava Bhagavan Tinera Shmarana.
Se você realmente se recorda de Guru Vaishnava e Bhagavan, Guru Vaishnava Bhagavan Tenera Jmara Roy, Vigna Vinasha, Nashe Roy, Nisha Ventita Purana. Então, como todos os obstáculos de sua vida serão eliminados. E a luxúria, a ira, a cobiça, a envidia, tudo isso se vai diminuir. Para nós outros nos olvidamos de Guru Vaishnava sempre. Esse é o grande problema. Então nós outros não temos essa concepção interna. A concepção interna significa que Guru Vaishnava sempre está comigo. Ele nunca. Nós outros podemos incluso abandonar Guru Vaishnava, mas o Guru Vaishnava não nos abandona nunca. Essa conexão é eterna. Você nunca vai perder essa conexão. Você pode olvidar-se de Guru Vaishnava, Bhagavan, mas o Guru Vaishnava e Bhagavan estão sempre pendentes em nossas vidas. Assim é como essa harmonia universal. Então Krishna como se manifesta através de Guru Vaishnava e Bhagavan. E Bhagavan se manifesta Guru Vaishnava, Shastras. Então quando nós outros estamos conectados com Guru Vaishnava e Shastra, então nossa vida será perfeita. Aunque podemos ter aí alguns encalços no caminho, mas vamos estar sempre conectados. Então, por isso, buscar isso, né, a todo momento, em nossa vida. E claro, cantar o Santo Nome esse é o momento de conexão mais forte. E é o momento de estar assim, como muito atento ao que estamos fazendo, né? Porque quando estamos cantando o Santo Nome, estamos pedindo serviço, estamos conectados ao serviço a Krishna. Então Krishna ele se manifesta através do Santo Nome. Então vocês imaginam, nós outros temos esta capacidade de ter Krishna todos os dias. E nós outros não damos muito, não valoramos muito isso. Ou seja, nós outros, porque é algo que somos um pouco negligentes, né, com o nosso bhajana. Então bhajana, e o bhajana significa o verdadeiro bhajana quando você realmente desarrolha sua sadhakadeha. Porque no momento de Diksha, da iniciação, nós outros temos sadhakadeha, e esse sadhakadeha está desarrollando. Até que um momento isso nós outros vamos receber siddhadeha. E Gorakshara Das Baji Maharaj ele dizia que simplesmente por cantar o Santo Nome vai revelar nosso siddhadeha. Então nós podemos cantar o Santo Nome e esperar isso pacientemente. Pero esperar pacientemente não significa negligência com o nosso bhajana. E nós outros, claro, não temos que estar assim muito preocupados com esses tópicos assim tão assim elevados, né, como siddhadeha, coisas assim, né? Incluso sempre quando muitas vezes quando perguntavam a um Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj sobre o siddhadeha, coisas assim. E Gurudeva, ele sempre como bromeava, ele dizia, não, papa cozidas? Siddha. Porque Siddha papa, não Siddha. E Siddha é como o seu corpo espiritual. Então ele dizia, papa cozida, que você corre na olla, põe papas, calenta, a papa vai. Porque realmente... E ele dizia, e quando se insistiam muito, se havia muita insistência, Gurudeva dizia, você quando está cantando Santo Nome, está chorando de separação por Radha, por Krishna, você tem esse sentimento de separação, desarrollou esse sentimento de separação, e os avós diziam, não, claro que não.
Ele falou, então não me haga perder tempo, nem perca seu tempo. A mim me gusta quando alguém pergunta a respeito de Sadhana Bhakti, como posso fazer, como posso cantar melhor o Santo Nome, como posso me rendir, como posso entrar nesse plano. Isso é muito mais importante. Estar como, por exemplo, como o Gurudeva também ele sempre dizia, é como um enano que quer tocar na luna, né? É mais ou menos isso, ele dizia assim. E para ser isso, tem que estar, primeiro tem que estar com os dois pés no solo, em solo firme. Então nós outros temos que ter sambandha, um sambandha bem poderoso, né? Como Bhaktivedanta Goswami Maharaj, uma vez, eu já contei isso esses dias, que uma senhora vindo e Bhaktivedanta Goswami Maharaj estava dando sua classe e uma senhora, uma devota, dizia Maharaj, no final, Maharaj, eu estou aqui vindo todos os dias, né, no Mangalar, no programa, escuto classes, canto ronda, mas não passa nada. São 20 anos e não passa nada. Não sinto nenhum desarolho. E Bhaktivedanta Goswami Maharaj disse, amanhã retorne. E eu lhe vou explicar sobre Sambandha Gyana. Porque sem Sambandha Gyana, uno não pode querer alcançar o tato, o bhava. Então, do tato para o bhava. Se uno tem um tato bem estabelecido, pode chegar a experimentar um bhava com qualidade. E isso isso através do Sadhana Bhakti, através do Santo Nome. Então, cantar o Santo Nome, entender que sempre estamos conectados, sempre vamos estar conectados com o Sadhu, com o Guru, essa conexão eterna. O Guru não é algo individual. O Guru não é uma persona. O Guru é um princípio. Uma vez, parece que foi Jayapataka Maharaj, que ele perguntou a Gurudeva, no espaço da Bhakti Pramod, para o Goswami Maharaj, ele perguntou o que sentiu aí quando o seu Guru partiu, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta se foi, o que você sentiu, né? Qual foi o seu sentimento? E ele disse que o Gurudeva logo agarrou assim, falou, Baba, o Guru nunca se vai. O Guru sempre está presente. É como isso, né? Por exemplo, também, e aí como o caso de Ramanujacharya. Ele diz que Ramanujacharya um dia estava fazendo uma massagem em Suguru, né? E em um momento o Guru estava como recitando um bhasya de Shankaracharya, assim como, eu não me recordo muito bem, pero que falava que como Vishnu, né? Como Vishnu, ele é como o verso, não era como o verso comparava, como ele estava explicando o verso, que os olhos de Vishnu são como o traseiro de um mono, né? Rojos, como traseiro, como olhos rojos, é uma coisa assim. E se diz que Ramanujacharya estava sendo a massagem, e quando o Guru começou a citar isso, né, que Shankaracharya explica assim, e nesse momento Ramanujacharya começou a llorar, e lágrimas calentes caíram no corpo do Guru, e Ramanujacharya disse, Guruji, pero não é assim. Aí outra explicação, aí deu uma explicação completamente distinta, né? Explicando do lótus, né? Que representa o lótus rojo, que, bom, está tudo eu não me recordo muito bem. E nesse momento, o Guru de Ramanujacharya disse, não, isso é um perigo para mim. É um peligro, né? Porque é muito erudito, né? Como ele dá essa explicação assim. Então, isso como uma trama? Trampa? Não. Como trampa não. Como ele... Drama. Não drama.
Qual é em português? Como em português, como uma cilada, como Uma trampa. uma trampa. Uma trampa. Uma trampa, como conspiração. Uma conspiração, assim, então para matar Ramanujacharya. Né? Isso não é trampa. Sim, uma conspiração. Uma conspiração para matar Ramanujacharya, pero ele foi avisado antes e ele conseguiu, né, escapar. Pero então Ramanujacharya, quando ele vai ele encontra, ele vai detrás de um guru, queria iniciar-se, queria tomar sannyasi com um guru. Bom, e ele vai aí, quando chega, o guru já havia como abandonado o corpo. Ele chegou para, isso foi no sul da Índia, né? Quando ele chegou aí, o guru já havia como abandonado o corpo. E Ramanujacharya, quando chegou e viu que o guru está como, assim, como tinha como as mãos assim como cerradas, assim, uma coisa assim, com os dedos, assim, como um pouco semicerrados. E Ramanujacharya pensou, assim, começou a orar para o guru, né? E disse que se você falou, Guruji, assim, eu você poderia me aceitar como discípulo, uma coisa assim. O guru abriu uma mão, assim, um dedo. Sim, sim. E disse, e você quer que eu queria ser um comentário para combater o comentário de Shankaracharya, como você concorda com isso? Os dois dedos, a mão se abriu, uma coisa assim. Então, guru não é uma pessoa, né? Por exemplo, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta aceitou sannyas, ele aceitou com a foto de seu guru. Então, isso num Guru Purnima, ele entra na peça, em Mayapur, e ele sai, e ali com a foto de Guru Kishoradas Baji Maharaj, ele sai com sua danda, com suas roupas de sannyas. Isso era Prabhupada Bhaktisiddhanta. Claro, isso, e os devotos aí, que já tinha discípulos, né, como Bhakti Pradipa Tirtha Goswami Maharaj, que era um discípulo de Bhaktivinoda Thakur, né? Incluso o Prabhupada Bhaktisiddhanta iniciou a Bhakti Pradipa Tirtha Goswami Maharaj, deu Harinama, deu Diksha na presença de Goraksharadas Baji Maharaj e de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele deu Diksha para ele. E Goraksharadas Baji Maharaj disse, ele vai ser um sannyas. Goraksharadas Baji Maharaj, ele vai ser um sannyas e vai predicar nos países ocidentais. E aconteceu. Ele vai tomar sannyas de Prabhu, assim diz Goraksharadas Baji Maharaj. E ele vai a predicar nos países ocidentais. E Bhakti Pradipa Tirtha Goswami Maharaj foi à Inglaterra, predicou. Então, vemos que o princípio do Guru é um princípio muito relacionado com esse Paramartha, o que nós outros queremos alcançar, nosso objetivo. Por isso, nós outros estamos colocando o Guru no centro. O Guru Bhakti, para nós outros, é mais importante que Krishna Bhakti. Por quê? Porque o Guru Bhakti, ele vai ser aunque Guru Bhakti seja como o Angi, né? Entendemos que Guru Bhakti é Angi, né? Aí vamos ter todo, né? Sadhusanga, Bhagavata Shravana, Mathuravasa, Srimurtira, Shradaya Seva, as 5 atividades assim, mais importantes de serviço devocional, que realmente que entendemos, né, que tudo está relacionado a Guru Bhakti. Por quê? Porque, como Krishna explica, quando Krishna quer falar do Guru no Bhagavad Gita, ele vai falar Tadvidi Pranipatana Pariprashena Sevaya Padikshanti Te Jnana Gnanastat Darshinaha. Ou seja, Krishna está explicando, se acerca do Guru, como
entenda que esse aspecto é o aspecto supremo, um aspecto que o Guru entrega é algo do plano superior. Ele é como um agente divino que entrega algo superior, algo que uno não tem. O Guru está entregando algo que nós outros não temos. Então, por isso, nós outros abandonamos toda a nossa experiência do mundo material. Nós abandonamos tudo, deixamos tudo atrás para agora conseguir algo novo. Isso é a conexão com o Guru. Pero a ideia é que a conexão esteja tão forte que o Guru pode ser nossa fonte onde vamos conseguir todos os demais. Então, por exemplo, se eu estou fazendo archana porque mi Gurudeva me possibilitou o entendimento do que significa a Vigraha, do que significa Archana Vigraha, do que significa esse aspecto em minha vida espiritual. Então, por isso eu vou colocar assim como muito toda a minha fé na Deidade. Toda a minha fé vou colocar na Deidade. Isso é Guru. E se eu tenho a oportunidade de cantar o Santo Nome, entendendo que o Santo Nome não é diferente de Krishna mesmo, que Krishna se manifesta no Santo Nome, toda Vrindavana se manifesta em Japamala. Então isso é a importância que uno põe na vida espiritual. Então quando canto minhas rondas, eu entendo que estou me conectando com Vrindavana. Isso é um aspecto mental. Raghunatha Das Goswami, Chaitanya Mahaprabhu lhe deu essa instrução. Sempre cante o Santo Nome e que sua mente esteja em Vrindavana. Então, nós outros, quando cantamos o Santo Nome, nossa mente tem que ir hacia Vrindavana. E isso é o aspecto mais importante do canto do Santo Nome. E isso é como o sintoma da vida espiritual, que minha mente está em Vrindavana. E isso não somente não essa Vrindavana que nós outros agora vamos allá de trem, de avião, não sei, algo assim. Não. A Vrindavana é transcendental. E a Vrindavana transcendental significa que eu não tenho mais distrações. Eu me concentro completamente. O canto do Santo Nome me leva a Vrindavana. Para Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando foi a Vrindavana, isso é Vrindavana Parikrama, Vrindavana, o Vraja Mandala Parikrama. Aí Prabhupada Bhaktisiddhanta falou isso. E com seus discípulos, isso é como, não sei quanto tempo demora, pero tarda, pero muito, porque eles iam de carpa, haciam acampamentos, e ao final do Vraja Mandala Parikrama, Prabhupada Bhaktisiddhanta tem pessoa como golpes em sua face, assim, dizer: como sou desafortunado, assim, hablava, como sou desafortunado. E os devotos dizem: Prabhupada, como abra isso, porque você está em Vrindavana, isso todo o Vraja Mandala Parikrama, que está dizendo que é desafortunado, não entendemos nada. E o Prabhupada está dizendo: eu não encontrei nenhum Vaishnava aqui em Vrindavana, sou muito desafortunado. Assim, dizia assim, vou pegar. Porque, bem, a Prabhupada Bhaktisiddhanta é claro que o standard de Prabhupada Bhaktisiddhanta é como algo mais um pouco elevado, pero igual entendemos que o que ele queria dizer é que realmente não havia visto um Vaishnava em Vrindavana. Porque haviam, claro, muitos Babadis em Radhakunda, estavam cantando rondas, tudo, pero isso não significa ser um Vaishnava. Vaishnava é uma pessoa que realmente abandonou a tigresa,
de la lujuria, né, a ganância por plata, por dinheiro e por pratista. Então, por fama, nome e fama. Então, Vaishnava, ele não quer isso. Ele quer simplesmente satisfazer a Guru e Vaishnava. Então, um Vaishnava, ele sempre se recorda de seu Guru, ele sempre recorda dos Vaishnavas. E ele está sempre constantemente cantando o santo nome. Então, por isso que nós outros estamos assim muito dando um significado muito grande a Paramartha, ou seja, a esse aspecto que por isso que chegamos na consciência de Krishna, ou seja, por muitos nascimentos. Bahunanja Manantangranavambam Prapadante Vasudevaham Sarvaiti Samahatma Sudurlavaha. Samahatma Sudurlavaha, essa grande alma é muito difícil, ou seja, depois de muitos nascimentos, que se você se rende a Krishna, se você entende que Krishna é a causa suprema, então se você se rende a Krishna, entende? Porque imagina, você praticou Jnana, pode praticar Ashtanga, Karma, tudo isso, e aí um momento você vai se render a Krishna, você faz isso, você é uma grande alma. Então, Mahatma. E isso é difícil encontrar. Então, por isso, por exemplo, quando os devotos, né, explicavam, uma vez César Maharaj estava aí com alguns devotos, né, estava charlando com os devotos diziam, estavam como se lamentando, né, porque não conseguiam experimentar nada, não conseguiam, tinham muitas dificuldades na vida espiritual. E se lamentavam muito. E César Maharaj disse, não, por que se lamentam? Na hora, vocês têm o corpo humano, agora tem um guru, tem um Mahamantra, tem os Gayatris, Krishna Mantras. Então, por que se lamentam agora? Ou seja, nós outros somos muito afortunados por estarmos conectados a esse movimento de Chaitanya Mahaprabhu. Muito afortunados. Porque Mahaprabhu Gaura Krishna, que é diferente de Gaura Narayana. Gaura Narayana Gaura Narayana vem mais frequentemente, para o Gaura Krishna uma vez somente no dia de Brahma. Então isso é um tempo assim como absurdo, e por isso se diz Namahavandanyaya Krishna Prema Pradayate. Então é muito magnânimo, porque dificilmente podemos nos conectar a Gaura Krishna, porque Gaura Krishna nos dá essa conexão com Radha Krishna de uma maneira muito sencilla. Ou seja, simplesmente temos que cantar o santo nome e se render aos pés de Guru e Vaishnava. Isso é para Marta. Ou seja, como estar nesta conexão sempre, entendendo que somos muito afortunados, né? que devemos fazer nossa vida perfeita através de Sadhana Bhakti e Guru Bhakti. Estamos sempre interessados, estar interessados em conquistar esse amor divino através da misericórdia de Sri Krishna, que isso se manifesta por a misericórdia de los Vaishnavas também. Então, por isso, claro que teremos muitas coisas a ser no mundo material, pero como disse Jesus Cristo, de que adelanta é ganhar o mundo todo mundo, se perdemos nossa alma. Então, e nossa alma ela está conectada com Krishna. Krishna, se existe algo que mais se assemelha a Krishna, isso é nosso chit, nossa alma. Nossa alma como está conectada com Krishna. E Krishna se conecta com os outros através do santo nome. Então, por isso,
como dizia, esse Sadhana Bhakti, claro, nós outros falávamos do standard de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, 64 ondas, de serviço, e a combinar serviço com 64 ondas. Pero também entendemos que Prabhupada Bhaktisiddhanta ele permitiu que muitos discípulos cantassem um pouco menos, também foi como teve essa sensibilidade, porque realmente Kali Yuga é algo como muito denso. Kali Yuga, nós outros temos muito tempo para fazer muitas coisas, mas não temos tempo para dedicarmos ao canto do santo nome. Quando nós outros miramos, por exemplo, o standard de um passo da Bhakti Pramod Puri Maharaj, que às 3 da manhã estava, assim se conta, às 3 da manhã estava já cantava ronda, né? Se despertava, cantava, lavava o rosto e começava a cantar suas rondas, né? Das 3 até as 7, no menos. E depois se duchava, e aí o Gayatri, cantava um Gayatri até às 11, meio-dia, um Gayatri, o Gayatri de Gurudeva era 1h e 45 minutos de Gayatri. Pero tinha suas adorações que fazia as suas deidades, né, orações. Então, claro, como um Babaji, né? Como tinha mais esse humor de Babaji. Pero, sim, estava muito disposto a ajudar os demais. Essa é como a característica de um Vaishnava. E dentro de nossas possibilidades, porque, claro, aunque Chaitanya Mahaprabhu tenha no Chaitanya Bhagavata, nós outros quando miramos esse passatempo, né, que Mahaprabhu encontrou uns brahmanas no sul da Índia e os brahmanas lhe invitaram Mahaprabhu queriam invitá-lo para comer em sua casa, e Mahaprabhu disse: não, eu não como na casa de pobres, não me gusta pobres, né? Pobre? Então, e todos tristes, né? Porque eram como pobres, brahmanas. E como se quedavam em plano, então Mahaprabhu disse: não, pobre para. Ele disse somente como na casa de um bilionário. E aí, Mahaprabhu, ele disse: e agora o que vamos fazer? E Mahaprabhu disse: não, milionário para mim é um lakh. Uma pessoa que possui um lakh era uma medida, um lakh como 100 mil. 100 mil, não sei que moneda era, rúpia, eu não sei se era rúpia, enfim. E ele falou um lakh de santo nome. Se você canta um lakh de santo nome, então você já pode comer em sua casa. E depois eles começaram a cantar, e Mahaprabhu foi lá. E Prabhupada correu no base de Prabhupada Bhaktisiddhanta, do Chaitanya Bhagavata. Ele explica, e como daí ele vem com essa instrução. Agora, claro, isso se foi um pouco, né, adaptado. Swami Maharaj Prabhupada permitiu 16 rondas, né? Há gurus que permitem menos, incluso. E nós outros vemos que Srila Bhaktivinoda Thakur ele explicava que uno tem que começar a canta uma ronda, canta 2 rondas, vai aumentando assim aos poucos, enfim. E dizem que Nityananda Prabhu como abriu as portas do fundo, de atrás de Vrindavan, né? E Swami Maharaj Prabhupada é como a Vesha, né? É como o Saksha Vesha Avatara de Nityananda Prabhu, e deu toda essa misericórdia, permitiu 16 rondas, assim como... Enfim, nós outros vemos que isso é uma coisa dinâmica, mas o ponto é que nós outros devemos dar muita importância ao nosso canto do Santo Nome. Isso é o mais importante. Se você canta 8, 10, 12, não importa, 32, 16, pero que haga um compromisso em cantar o Santo Nome. Que em algum momento do dia sente ouvir-se de tudo, de celulares, de coisas assim, e cante o Santo Nome. Isso é o sendero hacia Paramartha. Gaura Premanandi. Você tem alguma pergunta? Maharaj, usted habló de que
Prabhupada Bhaktisiddhanta no, cuando él recorrió Vrindavan no vio a ningún Vaishnava. Me hizo recordar el pasatiempo cuando le dice Krishna a Yudhishthira Maharaj que vaya a ver alguien que fuera superior a él, y él volvió y dijo, yo no vi a nadie superior a mí, ¿no? Y luego le dice a Duryodhana, dice, yo no vi nadie inferior o sea, nadie superior a mí. Entonces, ¿cómo uno hace? Como una actitud? Sí, eu penso que a visão de por que Prabhupada dijo isso, né, que não viu nenhum Vaishnava em Vrindavan, né? Eu pode pensar, será que não havia nenhum Vaishnava em Vrindavan? Eu penso que havia, sim. Penso que havia. Pero o Prabhupada Bhaktisiddhanta estava muito contra essa mentalidade dos Babajis, né? Assim, de os Sahajas, assim, como os Martanas, Brahmanas. Prabhupada Bhaktisiddhanta é como isso que, como ele queria combater isso de certa maneira. Eu penso que ele falou isso, mas nesse sentido, né? Por exemplo, quando ele foi ao Radhakunda, né? E quando foi ao Radhakunda, ele chegou lá e em algum momento um Brahmana do Radhakunda, ele dijo, ele dijo que Raghunath Das Goswami, ele não conseguiu adorar a Shalagram Shila, e por isso adorou a Govardhana Shila, porque ele não era de uma família brahmínica, então por isso, e como o Raghunath Das Goswami também, como sempre, glorificou muito os brahmanas, então ele se aproveitou disso para menosprezar a Raghunath Das Goswami. Nós outros sabemos que Govardhana Shila é como a adoração dos Vaishnavas, dos Gaudiyas Vaishnavas está muito assim involucrada a Govardhana Shila, adorar a Govardhana Shila. Por quê? Foi Chaitanya Mahaprabhu que regalou a Raghunath Das Goswami a Govardhana Shila. Ele pediu a Raghunath Das Goswami que adorasse a Govardhana Shila, e ele pôs incluso su digital, assim, huella, né? No tempo de Radha Gokulananda, allá está a Govardhana Shila que foi adorada por Raghunath Das Goswami e que foi entregue por Chaitanya Mahaprabhu, que ele adorou também. Então, Mahaprabhu adorava Govardhana Shila com Gunjamala. Aí está. Às vezes, quando não é fortunado, pode ter o darshan da Govardhana Shila, dessa Govardhana Shila que Mahaprabhu adorou. Então, ele como... claro que a Shalagram Shila é uma adoração muito mais Vaikunta, muito mais regras, regulações, coisas assim. Pero a Govardhana Shila é muito mais... É mais sencillo, Mahaprabhu deu somente banho com água e manjaris, 8 manjaris, né? De cada lado, assim, uma coisa assim. Então, e esse Brahma assim falou como tomando isso que Raghunath Das Goswami não adorava a Shalagram Shila, não tinha o adhikar para adorar a Shalagram Shila. Então, nesse momento, aí provavelmente começou a ayunar, né? Começou a ayunar e todos os discípulos começaram a ayunar também. Aí foi quando Bhakti Charanga Goswami Maharaj foi a falar com esse Brahma. Ele disse que Bhakti Charanga Goswami Maharaj ele vinha de uma linhagem assim, muito elevada, porque vocês não sabiam que os Brahmanas têm muitas nas castas, o sistema de casta é uma coisa um pouco complicada, mas cada existem suas gradações, né? E Bhakti Charanga Goswami Maharaj disse a esse Brahma: mira, eu venho de uma casta brahmínica tão superior, né, que se você toma minha urina, se de urina, você toma minha urina, isso vai purificar você, né? Assim a pessoa Brahma. E quando o Brahma viu, e você não conhece a Prabhupada, e eu me rendi aos pés do alto de Prabhupada, de Prabhupada, e você não conhece ele, então você aí ele conhece. Aí foi allá, não, com o pedido perdão, e aí Prabhupada Bhaktisiddhanta. E aí como lhe falaram a Prabhupada Bhaktisiddhanta, não, você
por que você ayunou, né? Por que escutar esse tonto, esse tolo, né? Tonto? E Prabhupada Siddhanta dijo, não, porque eu ando de automóvel, eu visto sapato de couro e roupas elegantes para predicar, e se eu for um babaji, um ordinário, não haria isso. Então, vocês vemos que Prabhupada Siddhanta, ele estava assim como mais dando um exemplo, né, de quando estava dando, golpeando, né, sua face e dizendo que eu sou muito desafortunado, não vi um Vaishnava. Eu creio que aí devia ter, eu creio que havia Vaishnavas aí em Vrindavan, assim. Pero Prabhupada Siddhanta estava como mais mostrando que os Gaudias Vaishnavas, ou seja, no sentido que, porque o Gaudiya Vaishnavismo nesse entonces estava muito hundido na oscuridade. Muitos Apa Sampradayas, as pessoas. Então foi Bhaktivinoda Thakur que teve essa ideia do Daiva Varnashma, do Varnashma divino, não de um Varnashma como baseado em nascimento. Não, o Prabhupada Siddhanta estava querendo estabelecer que todos poderiam aceitar os Gayatres, cantar o Brahma Gayatri, cantar todos os mantras, adorar a Sharadramshila, adorar a deidade. Assim foi Prabhupada Siddhanta, assim, muito forte com essas pessoas, né? Então, incluso, por exemplo, houve uma vez que houve uma disputa na corte, sim, uma disputa na corte, porque nesse momento, entonces, não era Instagram nem internet, nada disso, era como esses dioramas, né? Dioramas, você entende? Esses carteles, né? Esses carteles, assim, que isso era como uma propaganda do momento, assim, a gente como se movia com isso, né? Ponendo os afeites, né? E Prabhupada Siddhanta isso um cartel, como um brahmana, com uma Shaladramshila e como quebrando nozes, né? Assim, dizendo que a única coisa que a Shaladramshila era para os brahmanas era para que romper nozes, assim, isso deu um problema sério, e na Índia tudo vai para a corte, né? Sempre. Aí foram na corte, levaram o juiz, e Prabhupada Siddhanta foi e se defendeu, e aí digo, o juiz perguntou a Prabhupada Siddhanta, pero entre ustedes aí, todo mundo é como puros, assim, por que você está criticando os brahmanas? Será que não há problema entre ustedes? Não, sim, está. Assim, aí Prabhupada Siddhanta tem uma ideia. Eu vou fazer o mesmo cartel, eu vou pôr a mesma imagem, né? Um brahmana que, rompendo lanuezes, pero com uma tilka Vaishnava, né? Aí lo isso, né? Aí se arreglou a coisa, né? Então, eu creio que é isso. Ele queria mais como enfatizar um ponto, né? Quando se habla, né? O tempo que vai mostrar o adhikar de um praticante de um sadhaka, é o tempo praticando sadhana bhakti. Em realidade, quando falamos de adhikar, sim, é como uma qualificação, uma qualificação. Então, por exemplo, uma pessoa já vem com seus sânskaras, suas vasanas, sânskaras, né, de outras vidas, e aos poucos, cantando o Santo Nome, né, praticando esse processo, se estabelece como um brahmana. Esse é o ponto, né? Ou seja, nós outros estamos como mais... somos uma escola brahmínica em certo sentido. Por quê? Porque o Santo Nome ele vai dar o adhikar de um filho de um brahmana. Então, quando você canta o Santo Nome, aunque esteja com um melecha, né,
Javana, enfim. Você está fora. Nós outros, cá em general, nós outros estamos fora do Varnashana. Varnashana, nós outros sabemos, não é uma coisa que se aplica mais. Por quê? Porque para praticar o Varnashana, nós outros tínhamos que ter um rei, um sadhu, um rei santo, e com um rei, aí poderíamos pensar em praticar Varnashana. Isso não se aplica em Kali Yuga, não é como. Pero aún assim, o Santo Nome é como ele cambia seu prarabdha karma. Entende? Então, por exemplo, quando Vishwanath Chakravarti, quando nós outros vemos como ele explicou, que o Santo Nome vai cambiar o prarabdha karma como primeira coisa. Primeira coisa é você cambia o seu prarabdha karma. Você deixa de ser um melete e agora eres como um hijo de um brahmana. Aí solamente haga sus sânskaras, né? E aí como vai poder adorar a deidade, vai poder actuar nesse plano, né? Mais de Sattva-guna. Então nós outros estamos sendo preparados para isso. Agora, claro que de acordo com os sânskaras personais, uma pessoa se acerca a outras, se atrai a determinadas atividades do serviço devocional. Por exemplo, vemos Ramdas, que era como um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, que era como um jardineiro, uma pessoa que cuidava de flores. E esse era seu serviço, plantar flores para a deidade. E ele não tinha nem, segundo a Diksha, não tinha, somente era Santo Nome. E uma vez chega um escolástico, um erudito, uma pessoa assim muito capacitada, se inicia com Prabhupada Bhaktisiddhanta, e em um momento ele quer estudar Srimad Bhagavatam. Então, eu queria estudar Srimad Bhagavatam, e Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, então, você quer estudar Srimad Bhagavatam, e Prabhupada Bhaktisiddhanta, e isso um espaço da Bhakti Pramod, porque o Shamaraj estava aí, ele conta essa história, ele foi testigo ocular dessa história. Ele diz que quando esse devoto, né, que era muito erudito, assim, pediu a Prabhupada Bhaktisiddhanta alguém que lhe ensinasse Srimad Bhagavatam, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse assim, sem nenhuma ironia, disse, então, Ramdas, procura Ramdas, você vai aprender dele. Ele é muito erudito no Bhagavatam, ele entende tudo. E ele foi, como quando ele chegou allá, aí quando você deu conta, né, que era um jardineiro, e ele chegou allá e foi falar com esse jardineiro, com Ramdas, e explicou a situação, e Ramdas disse, não, isso é como uma broma de Prabhupada, que não só pode ser, porque eu não poderia ensinar a vocês Srimad Bhagavatam. Pero a única coisa que sei é que tenho que plantar flores para a deidade e cantar o Santo Nome. Né? E ele pôde entender que realmente isso é como a essência de tudo. Então nós outros não estamos muito preocupados assim para estar assim tão qualificados assim, porque entendemos que o Santo Nome nos dá essa qualificação de cambiar o nosso prarabdha karma já. Então isso é como algo, né, inicial. Imagina, Jiva Goswami, Rupa Goswami, perdão, quando ele escreve sobre Bhakti Rasamrita Sindhu, e mesmo Jiva Goswami nos seus comentários do Bhakti Rasamrita Sindhu, ele vai como mostrar como esses aspectos que dizendo que o que eles explicavam era que você canta Santo Nome e em outra vida você já está como purificado para adorar Shalagram Shila, coisas assim. Pero o Srila Vishwanath Chakravarti diz que não é assim. Isso que era como um momento solamente, né? Então esse momento que se vivia, que como estavam estabelecendo na Sampradaya, então eles estavam como assim, entrando como na gurra, entende? Para
estavam com um certo cuidado, em certo sentido, havia um certo cuidado aí de não extrapolar os limites. E nesse momento, depois de um tempo, perdão, Srila Vishwanath Chakravarti explica que imediatamente você canta o santo nome, como você tem Harinama, você já vai cambiar todo o seu prarabdha karma. Já está cambiando. Por exemplo, nós outros vemos isso com Haridas Thakur. Haridas Thakur vem de uma família muçulmana. E ele foi iniciado em Harinama por Srila Adwaita Prabhu. Ele o inicia em Harinama, ele dá Harinama. E nós outros sabemos que foi um dos primeiros momentos, assim, eu escutei que como esse é um momento como formal de Harinama, que Harinama antes, assim, existia Harinama, assim, pelo momento formal, assim, de um Guru Harinama, né? Guru Harinama, aí foi como fundamentado nesse momento. Adwaita Prabhu entregando Harinama para Haridas Thakur. E em algum momento houve uma Shraddha, cerimônia de Shraddha, que é uma cerimônia que se hace aos antepassados, e foi quando, ao final da cerimônia, que você tem que ser a prashada, né, que se oferece a prashada, toda a cerimônia, então vários brahmanas aí, e quando se oferece a prashada, você tem que, a primeira prashada que, depois de oferecer da cerimônia terminada, tem que oferecer essa prashada a uma persona mais elevada da Assembleia. E haviam vários brahmanas, então, e a Adwaita Prabhu entrega a Haridas Thakur. Então, sendo uma coisa assim, foi assim, muito significante isso. E nesse momento, os brahmanas estão assim como muito molestos por isso, porque Haridas Thakur, muçulmano, recebendo essa honra, enfim, e honor, recebendo esse honor, e é o momento onde eles vão para sua casa, e em sua casa eles não conseguem prender fogo, não conseguem mais prender fogo, tentam hacer suas cerimônias em casa e não conseguem mais. E foi quando eles tiveram um sonho, todos juntos, e Krishna se manifesta explicando: vocês ofenderam a Haridas Thakur. Então, por isso, o fogo não vai prender, enquanto não pedirem perdão a Haridas Thakur, a Adwaita Prabhu. Então, vocês vemos que isso é questão de dedicar. Claro, é como o santo nome, o Gayatri, por exemplo, o Gayatri como purificando o nosso canto do santo nome. Quando nós pensamos, por que cantamos o Gayatri? Se o santo nome é tão poderoso, né? É para que podamos purificar o nosso canto. Então, o Adhikari, ele vem com a prática, assim. Jai Shrimpasila Bhakti Pramod Prabhupada Maharaj ki Jai. Shrimpasila Bhakti Vibhuda Badani Maharaj ki Jai. Shrimpasila Bhakti Kagutana Goswami Maharaj ki Jai. Shrimpasila Bhakti Danset Purari Goswami Maharaj ki Jai. Jai Sila Shrimpala Sila Abhay Charana Vidya Bhakti Maharaj ki Jai. Shrimpala Sila Bhakti Goswami Maharaj ki Jai, Shripada Sila Prabhupada Sansara Thakur ki Jai, Shripada Sila Gorakshara Das Bhaji Maharaj ki Jai, Shripada Sila Sakti Bhashta Kumar Shai ki Jai, Shripada Jagna Das Bhaji Maharaj ki Jai, Sila Vishwanath Chakravarti Das Bhaji Srinivasacharya ki Jai, Shamananda Prabhu ki Jai, Krishna Das Kaviraj Goswami ki Jai, Sila Sanatana Bhatta Raghunath Gopal Bhaktas ki Jai, Sila Gaura Prashamdara Sila Padamodara ki Jai, Manchari Sila Haridas Thakur ki Jai, Guru Pramandari Bhakti. Maharaj ki Jai. Chakal Kachara Vaschak, Tasima Vaschak,